esses tipos de sólidos. Então, os sólidos são objetos tridimensionais definidos no espaço. Beleza? Essa é a ideia. A gente vai começar trabalhando com o que a gente vai chamar de prisma. O prisma, ele é um tipo de um sólido que tem uma característica interessante, que é o quê? As duas bases, elas têm que ter o mesmo tamanho. Então, primeiro, eu tenho que ter duas bases. Duas bases opostas, uma oposta à outra, ó. Se é prisma, as duas bases têm que ser opostas. Mas elas também têm que ter a mesma medida. Elas têm que ser formadas pelo mesmo polígono da base. Então, a mesma figurinha. Por exemplo, aqui, ó. Esse prisma aqui, que vocês estão vendo, é um prisma triangular. Por que um prisma triangular? Porque as faces, as bases dele, são formadas por triângulos, ó. Eu tenho um triângulo embaixo e tenho um triângulo em cima. Então, se as faces são formadas por triângulos, esse prisma a gente chama, se as bases são formadas por triângulo, esse prisma é um prisma triangular. Então, para ser um prisma, eu tenho que ter duas bases opostas iguais. Triângulo, triângulo. Os dois triângulos são iguais? Então é um prisma. Retângulo, retângulo. Olha isso daqui, ó. Olha para essa caixinha aqui. Aqui embaixo eu tenho um retângulo. Aqui em cima eu tenho um retângulo. Eles são iguais? Se eles forem iguais, é um prisma, tá? Então, sempre que eu tiver duas faces opostinhas assim, ó, iguais, prisma. Por exemplo, aqui, ó, vamos olhar. Eu tenho duas bases, a inferior e a superior. Essas duas bases têm o mesmo tamanho? Não, professor, mas pensa que o desenho aqui tá ruim, tá? É porque eu sou da arte abstrata mesmo. Eu sou surrealista. Mas essa base inferior e a base superior, elas possuem a mesma medida. Então, ó, uma de um lado e a outra do outro. Então, elas são opostas. Então, essa é uma característica de prisma. Essa daqui, ó, esse é o prisma pentagonal. Por quê? Porque a minha base inferior é um pentágono e a minha base superior é um pentágono. Professor, eu posso ter bases diferentes? Tu até pode ter, mas aí não vai ser um prisma. Para ser um prisma, as bases têm que ser iguais e formadas pela mesma figura. Aqui o prisma hexagonal. Prisma hexagonal, base hexagonal. E não só isso. Todas as faces laterais, o que que são faces laterais? São essas faces do ladinho, ó. Vou pegar de novo essa caixa aqui. Eu tenho as minhas duas bases e todas as outras faces são laterais. Por quê? Porque elas não são base. Então eu divido as faces em dois tipos: base e face lateral. E ó uma dica que eu vou dar para vocês aqui, ó. Quantas bases eu vou ter no prisma? Sempre duas bases. O prisma sempre possui duas bases. E quantas faces laterais eu tenho no prisma? Vai depender da base do prisma. Quantas faces laterais eu tenho num prisma triangular? Três faces laterais. Então, se o prisma for triangular, eu tenho três faces laterais, ó. Essa da frente, a da esquerda lá no fundo e a da direita lá no fundo. E no quadrilátero, quantas faces laterais eu tenho? Eu tenho quatro faces laterais: a da frente, a da esquerda, a de trás e a da direitinha aqui. E no pentágono, quantas faces laterais eu tenho? A da frente, a da esquerda lá de trás, a da direita lá de trás e a direita aqui da frente. Então, tenho cinco faces. Então, é sempre. O número de faces laterais é sempre igual ao número de lados do polígono da base. Então, se a minha base tem cinco lados, logo eu vou ter cinco faces laterais. Beleza? Isso é importante para gente. Elementos importantes do prisma. Em todo prisma, eu vou ter as arestas.
O que que são as arestas? São essas linhazinhas, ó, que formam o prisma. Aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho uma outra aresta, lá atrás eu tenho outra aresta. Então, arestas são os segmentos de reta que formam o prisma, tá? Isso é o que a gente chama de aresta. Então, aqui é uma aresta, aqui é uma aresta, aqui é outra, aqui é outra. Então, eu vou chamar de aresta da base a aresta que tiver na base. Então, quais são aqui? Deixa eu só apagar. Quais são as arestas da base? Vou colocar de vermelho, ó. Desse prisma triangular, a aresta da base é essa daqui, essa daqui. Todas essas são arestas da base. Só isso? Eu só tenho base embaixo? Não, meu jovem, eu tenho base em cima também. Então, essa é uma aresta da base, essa é a aresta da base e essa é a aresta da base. A gente chama assim, ó, AB, Azinho B, é a aresta da base. E o que que é a aresta lateral? A aresta lateral é a aresta do lado, é a linha que está do lado. Então, a aresta lateral aqui, ó, essa é uma aresta lateral, essa é uma aresta lateral. A lá de trás é uma aresta lateral. Então, a gente chama isso de aresta lateral. E o que que é altura? A altura é a distância entre as bases. E nesse prisma aqui, a distância entre as bases vai ser igual à aresta lateral. Então, a altura tem o mesmo valor da aresta lateral. Normalmente, muita gente costuma ter uma noção equivocada do que significa altura. Porque muita gente acha que a altura é um segmento vertical. E não necessariamente a altura vai ser um segmento vertical. Por exemplo, o professor de vocês de matemática, ele ama esse chocolate. Então, se quiserem presenciar na última aula com esse chocolate aqui, ó, Toblerone, ele ama. Gosta de verdade, assim, gosta mesmo, tá bom? E aí, o Toblerone, ele representa que tipo de figura? Um prisma. É como se eu pegasse esse prisma triangular aqui, ó, e deitasse ele. Eu vou ter o Toblerone. Por que que ele é um prisma? Porque eu tenho duas faces triangulares. Essa da frente, aqui, ó, que eu pintei, e a lá do fundo que a gente não está conseguindo ver. Eu peguei essa imagem aqui para mostrar para vocês, ó. Essa daqui é uma das bases e a outra lá atrás é outra base. Então, base não é só aquilo que está em cima e está embaixo. Para o prisma, a base são os sólidos, as figuras opostas que têm a mesma medida, que são iguais. Então, se eu tenho um triângulo aqui e um triângulo lá atrás, essas faces são opostas. Então, elas são bases, porque as duas têm a mesma medida. Tá? Então é importante para gente. E qual vai ser a altura da figura se o sólido tiver, se o prisma tiver deitado? A altura é esse segmento aqui, ó. Esse segmento é o que a gente vai chamar de altura. Por quê? Porque a altura é a distância entre as bases. Vocês têm que tomar cuidado com isso, porque eu já vi muita gente pegar a altura do prisma aqui, ó. E não, essa é a altura do triângulo, não é a altura do prisma. A altura do prisma é sempre a distância entre as bases, ó. Dessa base para outra base, a distância é essa, que é a altura. Ah, professor, mas para medir a altura, eu meço em pé, beleza, mas tua medida muda, tua altura muda se você estiver deitado? Não, então o que que é altura? É a distância do ponto mais baixo seu, do teu pé, de uma das bases para outra base, que é a cabeça, a ponta da cabeça. Isso é altura. Então, a altura não é só na vertical. Você mede a altura na horizontal também. Se eu estiver deitado, eu posso medir a altura. Então, altura e distância entre as bases. Não esqueçam disso. Pelo amor de Já, tá? Belezinha. Eu tenho dois tipos de prisma. O prisma reto, que é o bonitinho, tá? E o prisma oblíquo, ó, que é quando joga de ladinho. O prisma oblíquo, ele tá de lado. Ó, ele é o prisma tortinho.
tá? Normalmente não cai em prova, tá? Nunca vi caindo, pelo menos no Enem nunca caiu. O que mais cai é o prisma reto. E é sobre eles que a gente vai trabalhar. Professor, não está projetando em Diga, tela cheia, não. não tá não? Seu slide está pequenininho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar aqui. Eu tô em tela Calma aí. cheia. Tá em tela cheia? Não, Meu sim. Deixa eu no tentar meu. compartilhar Parou de novamente aqui. compartilhar seu slide. Agora não, mas antes para mim estava. Agora Vê voltou, aí. agora voltou. Tá em tela Tá cheia? beleza. Para Tá mim tá tranquilo? beleza. Pra mim não tá, não. Agora não. Vê aí, calma aí. Que demora, tem um Agora tá. sim. delayzinho. Foi? Então beleza. Tá em tela cheia, tá em tela cheia. Boa, fechou então. Tá beleza. Para mim tava pequenininho demais. Agora tá beleza. Vânia, você boicotando. Brincadeira, claro que não. Obrigado, Consegui Vânia. sabotar Muito sua obrigado. aula. Tá vendo como são as coisas? Então, prisma reto. O prisma reto é o prisma bonitinho, tá? Quando as bases estiverem ou uma em cima e outra embaixo, ou uma na esquerda e outra na direita, como a gente viu anteriormente aqui, ó. Isso daqui é um prisma. Uma tá na esquerda, a outra na direita, tá bom? Planificação. O Enem, ele adora planificação de prismas, tá? O que que é a planificação? A planificação é quando eu vou apresentar um sólido que é tridimensional de forma bidimensional. É como se você cortasse esse sólido. Pensa o seguinte, é como se eu desmontasse esse meu sólido. Por exemplo, a gente pode fazer isso com caixa. Isso acontece muito com caixa. Olha só, eu tenho aqui uma caixa. Essa caixa aqui. Quando essa caixa é fabricada, ela é fabricada já assim? Essa caixa de papelão? Já como sendo um prisma? Não. Ela é fabricada na sua forma planificada. Como assim, professor, na forma planificada? Ela aparece assim para vocês, ó. Dessa forma quando você vai comprar. Ou quando ela é produzida. Então ela é produzida dessa forma. E aí você é a pessoa que vai montar. A pessoa de outra parte da fabricação que vai montar. Então ela não chega montada. A pessoa que vai vender normalmente, se for uma papelaria, que vai montar, tá? Então, importantíssimo, aqui não está saindo, mas a ideia é que é importantíssimo que vocês saibam planificar figuras para o Enem. O Enem tem uma habilidade, que é a habilidade 7, que trabalha com planificação de figura. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vocês vão conseguir ver que a caixa ela vem assim, ó. Beleza? Ela vem na forma planificada dela. E aí eu vou juntando. Aí quando eu junto, eu formo a minha figura. Então a planificação é isso. É uma forma bidimensional de você enxergar uma figura tridimensional. De forma que você consiga enxergar todos os lados dela, tá? Todos os lados, todas as faces. Outra coisa, eu falei lado aqui, falei erroneamente, eu sempre bato isso com meus alunos. Sólido não tem lado, tá? Dado. Ah, professor, um dado. Dado é um prisma? Sim, por quê? Porque em cima eu tenho um quadrado, e embaixo eu tenho um quadrado com a mesma medida. Então eu tenho duas bases com o mesmo tamanho. Então um dado, ele é um prisma. E aí eu sempre ouço, professor, eu tirei o lado 8 do dado tá ruim. Dado não tem lado, tem face, tá? Lado é característica de polígono, de quadrado, de triângulo, de pentágono, isso tem lado. Agora, sólido geométrico tem face e aresta, tá? Então, esse quadradinho aqui que tá com o número 8, a gente chama ele de face, tá bom? E aqui eu tenho algumas planificações do prisma. Planificações importantes do prisma. Todas as faces laterais são retangulares, tá? No prisma, ó. Se você for ver, todas as faces laterais são retangulares.
ou quadradas, tá? É porque quadrado é um tipo específico de retângulo, mas todas são retangulares. E eu tenho que ter sempre duas bases, a base superior e a base inferior. Base superior, base inferior, base superior, base inferior. É assim que a gente planifica o prisma, tá? Só lembrando, as bases não precisam estar uma em cima da outra, assim, dessa forma. Elas têm que estar uma no lado de cima, na posição de cima, e a outra na posição de baixo. Mas esse hexágono aqui, ó, ele poderia estar aqui, ó, no cantinho. Ao invés de estar aqui, ele poderia estar aqui no cantinho. Vai ser uma planificação também, tá? Ele só tem que ter uma base em cima, uma base embaixo. Prisma. Área de prisma. Como é que eu calculo área de prisma? É só você calcular a área de cada face desse prisma. Pensa nesse hexágono aqui. Quantas faces laterais ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu calculo a área dessa face, desse retângulo, área desse retângulo, área desse retângulo, área desse, área desse e área desse. Só que eu ainda tenho as duas bases, então calculo a área dessa base e a área dessa base. Pronto. Se eu somar a área de cada polígono, de cada figurinha que forma o meu sólido, eu vou ter a área total, tá? Então, fórmula, como é que a gente calcula a área do prisma? Eu sempre tenho duas bases, então é 2 vezes a área da base. Mais a área lateral, que é a soma de todas as faces laterais. Se o prisma for regular, por exemplo, se todos os lados do polígono da base, da figura da base, tiver a mesma medida, todas as faces vão ser iguais, todas as faces laterais vão ser iguais. E aí eu preciso calcular essa individualmente? Não. O que você vai fazer? Você vai calcular uma só. Vou calcular a área desse retângulo, desse daqui, ó, e multiplico por 6. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos, tá? Então, a área do prisma vai ser igual a 2 vezes a área da base, mais n vezes a área de cada face. A área da face lateral aqui, ó, do retângulo. Beleza? Vou dar um exemplo. Qual é a área da superfície de um prisma retangular com base 7, largura 6 e altura 8? Ó, minha base é 7, minha largura é 6 e a altura 8. Esse daqui vai ser diferente. Por quê? A minha base tem todos os lados iguais? Olha aqui a minha base. Aqui mede 7, aqui mede 6. Então, não tem todos os lados iguais. Então, eu não posso usar essa relação aqui, ó. Eu vou ter que calcular cada um individualmente. Vamos lá. Primeiro, a área total é igual. Vou calcular a área dessa face aqui de baixo, ó, da minha base. Minha base é um retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo, base vezes altura. Base mede 7 e a altura aqui mede 6. Lembrando que é só esse daqui da face, tá? O que ele chama aqui de altura é a altura do prisma e não a altura do retângulo da base. Então é só multiplicar, ó. Esse segmento aqui que é o comprimento e esse aqui pela largura. Então, a área do retângulo, comprimento vezes largura. 7 vezes 6. Isso vai dar 7 vezes 6 dá 30, 42. Então, a área da base é 42. Só que pensa comigo. Se o retângulo de baixo mede 42, o de cima mede quanto? 42 também, porque são bases. E as bases têm o mesmo tamanho. Então, a área total vai ser 2 vezes 42. Mais. E a área lateral? Agora a gente vai para a área lateral. Vamos calcular essa da frente. Qual a medida da área da frente? Desse retângulo aqui da frente, ó. A minha base mede 7 e a altura mede 8. Então, vai ser 7 vezes 8. Então, esse retângulo da frente, a área dele
é igual a 7 vezes 8. E o da esquerda? Esse daqui da esquerda, a área dele vai ser 6 vezes 8. Lembra que eu falei com vocês? Tem que calcular cada um individualmente. Se a minha base tiver medidas dos lados diferentes, eu tenho que calcular cada face lateral individualmente. Só que pensa o seguinte nesse caso aqui: a face da frente é igual à de trás. Ó, esse retângulo da frente é igual ao retângulo de trás. Então, vou calcular o da frente e multiplicar por 2. 2 vezes 7 vezes 8 dá 56. Mas, outra coisa, a face da esquerda tem o mesmo valor da face da direita, porque elas são iguais. Então, isso vai dar 2 vezes 48. Aí eu só somo tudo. 84 mais 2 vezes 56 dá 112, mais 96. 84 mais 96 dá 180, 292. Então, a área total é igual a 292 metros quadrados, tá? Outra coisa, unidade de área, centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, é sempre ao quadrado, tá? E o volume? Como é que eu calculo o volume? Pensa, o volume vai ser sempre a área da base vezes a altura, tá? Do prisma. Por quê? Pensa que eu estou empilhando várias folhas, uma em cima da outra. Qual é o volume de folhas que eu tenho? É só calcular a área de cada folha e multiplicar pelo número de folhas. E quem vai dar o número de folhas é a altura. Então, vou calcular a área da minha base e multiplicar pela altura. Por exemplo, um prisma tem base quadrada de lado 3 e altura 5. Qual o seu volume? Como é que eu calculo o volume do prisma? A área da base é igual. A minha base é um quadrado. Qual a área do quadrado? Área do quadrado. Vocês lembram? Base vezes altura. 3 vezes 3. Isso aí. Área do Base vezes quadrado vai ser o lado vezes lado. lado vezes lado. Perfeito. Você pode considerar a base vezes a altura, ó. Só que as bases e a altura têm o mesmo tamanho, a base e a altura. Então, a gente chama de lado. Porque como tudo tem a mesma medida no quadrado, então a gente chama de lado. Então, vai ser 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, vezes a altura do prisma. Lembra que essa altura é a altura do prisma, que mede 5. Desculpa, aqui é só a área da base. Então, a área da base, se é um quadrado, é só você calcular. 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, volume é área da base vezes altura. A área da base mede 9 e a altura mede 5. Então, volume é igual a 45 metros, centímetros cúbicos. Cúbico. Unidade de medida de volume é cúbico. Beleza? Tem dois os que mais caem. Os que mais caem em prova são o cubo, tá? E aí eu coloquei aqui formas mais fáceis de calcular a área. Pensa, qual é a definição de cubo? É um prisma onde todas as faces têm a mesma medida. Agora eu não tenho só as duas bases, a de cima e a de baixo. Todas as faces têm a mesma medida. Então, como é que eu calculo a área do cubo? A área da face da frente, lado vezes lado. Então, aresta vezes aresta. Da direita, aresta vezes aresta. Da esquerda, aresta vezes aresta. Todos os quadrados são iguais no cubo. E eu tenho 6 faces. Então, é 6 vezes a ao quadrado. E o volume? Volume, área da base, que é A vezes A. Volume do cubo, área da base, que é A ao quadrado, vezes a altura, que também vale A. Então, é A ao cubo. Esse é o volume do cubo. Então, é só substituir nessa relação. Calcule a área e o volume de um cubo de aresta medindo 3. A área vai ser igual a 6 vezes 3 ao quadrado. 6 vezes 9 dá 54. 54 centímetros quadrados. E o volume? Volume é igual a 3 ao cubo. No lugar do A, eu vou colocar 3. 3 ao cubo dá 27. 27 centímetros cúbicos. Beleza? É assim que a gente calcula.
O paralelepípedo é o de longe, é o prisma que mais cai na prova, tá? Então, esses daqui, quando vocês forem reestudar, tem que saber. Paralelepípedo, qual a área do paralelepípedo? 2 vezes é o que a gente fez, ó. Comprimento vezes largura. Comprimento vezes largura vai dar a área da base. Só que eu tenho base embaixo, base em cima. Então é 2 vezes comprimento vezes largura. Eu tenho área na esquerda e na direita. Eu tenho a face da esquerda, que é largura vezes altura, é a mesma da direita. Então, 2 vezes largura vezes altura. A da frente é igual a de trás, que é comprimento vezes altura. Então, 2 vezes comprimento vezes altura. E o volume do paralelepípedo? É só multiplicar as dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Por exemplo, vou fazer só o volume, tá? Que a gente não tem mais tanto tempo. Qual é o volume de um paralelepípedo com comprimento 7, 6 e 8? Se ele falou que é um paralelepípedo, é só multiplicar esses números. 7 vezes 6 vezes 8. E aí você vai ter o volume. Beleza? Eu quero falar com vocês de cilindro rapidinho antes da gente terminar nossa aula. Eu quero falar com vocês, nesse finalzinho, de cilindro. Vamos lá. O que é um cilindro? Cilindro é a mesma coisa que um prisma, só tem uma diferença, que no prisma a base tem que ter lados. No cilindro, a base é um círculo. Olha aqui o cilindro. Olha o cilindro. A base tem que ser um círculo. O círculo possui lado? Não possui lado. Por isso a gente dá outro nome. Porque o prisma, as bases têm que ter lados. Coisa que não acontece com o cilindro. No cilindro, a minha base é circular. Então, se eu tenho uma base circular, a gente chama de cilindro, tá? Cilindro, eu tenho altura, que é a distância entre as bases, ó. Essa daqui é a minha altura. E a minha base tem um elemento que a gente chama de raio. Todo círculo possui um raio, que é a distância do centro até a bordinha desse círculo, tá bom? Vamos lá. Como é que eu planifico o cilindro? Para planificar o cilindro, se eu faço um corte aqui no cilindro, ó, a superfície lateral desse cilindro vira um retângulo. Então, a nossa face lateral, a nossa superfície lateral, vai ser um retângulo. A base superior e a base inferior é o quê? Vão ser 2 círculos. Beleza? Então, base superior e inferior, 2 círculos, e ali no outro, retângulo. Ok? É superfície lateral, retângulo. Essa daqui é uma planificação, ó. Essa amarela é uma planificação do cilindro. Como é que eu calculo a área do cilindro? Primeiro, eu tenho que calcular a área de cada face. Esse retângulo aqui, eu calculo a área dele. E depois calculo a área das 2 bases, que são os 2 círculos. Como é que eu calculo a área do retângulo? Pensa aqui. Olha aqui pro tio, olha aqui. Olha só. Eu tenho aqui um cilindro. Presta atenção nesse círculo aqui da base. Quando eu planifico, essa base aqui, ó, a base da minha planificação, ela tem a mesma medida do comprimento da circunferência, o comprimento do círculo, ó. Essa voltinha aqui toda, ó, essa voltinha vira a minha base. Então, como é que eu calculo o comprimento do círculo? 2πr. E a altura? A altura do cilindro, a altura do meu retângulo é a mesma altura do cilindro, ó. Porque quando eu planifico, essa altura aqui continua sendo a mesma. Então, como é que eu calculo a área do cilindro? Área do retângulo, 2πr vezes h. E a área do círculo? Πr ao quadrado. Então, a área total do cilindro vai ser 2πrh mais 2 vezes, porque eu tenho 2 bases, πr ao quadrado. Essa é a área do cilindro.
Calcule a área de um cilindro de raio medindo 5 centímetros e altura de 10. A área é igual. Vamos lá. Essa daqui, ó, 2πRH, é o que a gente chama de área lateral, que é a área do retângulo, que é a planificação da superfície lateral. E a área da base é πr². Então, a área do cilindro é 2 vezes a área da base, porque eu tenho 2 bases, mais a área lateral. Vou calcular primeiro a área lateral, 2πRH. Então, a área lateral é igual a 2 vezes π vezes raio 5, altura 10. 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100π. E a área da base? É πr². Quanto vale o raio? 5. Então, é π vezes 5², que é igual a 25π. Então, a área total é igual a 2 vezes, porque eu tenho 2 bases, 25π, mais 100π, que é a área lateral. Isso vai dar, no total, 150π. Professor, substitua o π por algum número? Não. Se ele não informar ou se ele não pedir uma aproximação para π, deixe em função de π. E aí, na hora do Enem, o macete que eu dou para vocês é: olhe para as opções. A opção tem π? Se não tiver, é porque ele substituiu em algum momento. Se tiver, você deixa em função de π mesmo. E para a gente terminar, o volume. Volume vai ser a mesma coisa do prisma. É a área da base vezes a altura. Então, o volume do prisma e do cilindro é a área da base vezes a altura. É como se eu estivesse encaixando vários papéis circulares, um em cima do outro. Só que quanto vale a base do prisma? A base do prisma, a área dele, do prisma, desculpa, do cilindro. A área do cilindro é sempre πr². Por que sempre πr²? Porque é um círculo e a área do círculo é πr². Então a gente vai fazer volume é igual à área da base, πr² vezes h. Essa é a fórmula do cilindro, do volume do cilindro. Vamos fazer o mesmo exemplo. Volume do cilindro é igual a πr² vezes h. Volume é igual a π, que multiplica o raio, que mede 5, e a altura, que mede 10. Volume é igual a π vezes 25 vezes 10. Resposta: 250π centímetros cúbicos. Beleza? Isso é o que costuma cair. Eu botei 2 exercícios para vocês fazerem, para darem uma testada em como vocês estão nesse conteúdo, tá? Em casa. Em casa vocês já estão, né? Então, depois da aula.